todos, sejam bem-vindos. Mais uma vez, a nós finalizarmos aí a parte de plataformas digitais com as novas redes, novas redes e aplicações de comunicação digital. Inclusive, graças a Deus, as coisas vêm na minha cabeça de uma forma muito incrível. Essa semana aconteceu um fenômeno de uma pessoa perguntar: mas o que que é aquele íconezinho? E a pessoa não sabia o que que era o ícone, e eu achei interessante até trazer aqui para a aula, porque isso pode acontecer com vocês. Então, a aula de hoje vai ser bem útil, né? Nós vamos falar sobre isso e dar continuidade ao que nós começamos, que foram as plataformas digitais. Já falamos do Facebook, já falamos do Instagram, já falamos do YouTube. O WhatsApp a gente começou a falar, mas hoje eu vou entrar mais um bocadinho nas funcionalidades. E hoje nós vamos ver esses ícones aqui, que às vezes a gente se depara com eles e não sabe o que que significa, não Eu é? também não sei, eu também não sei tudo. Pois, essa semana aconteceu um fenômeno, uma situação em que uma pessoa viu X e perguntou o que que é o X, o que que é o X, não é? E muitas pessoas não sabem. E é uma plataforma que é uma plataforma muito utilizada, não por todos, mas por um grupo específico que a gente vai ver aqui. Então, a gente vai ver essas plataformas que são plataformas novas, né? Para os nossos netos, para os nossos jovens, claro que não, mas para Hum. algumas pessoas sim. Eu, por acaso, não uso muito o Snapchat. Então, assim, o ecossistema, como eu falei na aula passada, está a mudar, sim, ele está a fragmentar, ele está a se dividir, fragmentar. Cada um está a dividir, né, digamos assim, assuntos. Então, eu tenho aí, por exemplo, interesses específicos, comunidades temáticas, privacidade, segurança e colaboração. Aqui, por exemplo, como nós vimos, ai, eu estou com um probleminha aqui no mouse, olha só. Meu mouse está com um problema. Buenas tardes a Hoje, é todos. hoje. Olá, boa tarde. Ah, Ah, eu estou lenta e o mouse está lento também, olha só. Eu falei. Bom, como eu falei, né? O X, muitas pessoas não conhecem, mas são, por exemplo, plataformas fragmentadas por interesses específicos, comunidades temáticas, privacidade e segurança, né? Alguns querem privacidade, não quero participar de Instagram, Facebook, não quero essas coisas, eu quero participar de uma rede que tenha só mesmo as pessoas que têm os mesmos interesses que eu. Existem redes assim. E existem pessoas que querem somente a colaboração profissional, por exemplo, usam as plataformas somente para o trabalho. Agora, uma curiosidade aqui, para nós entrarmos no próximo ponto, que é: vocês sabiam que na China quase ninguém usa o WhatsApp? Na não, não, China, não, na não China sabia. continental, o WhatsApp é Mas, bloqueado É pelas americano. políticas, claro, pelas políticas de controle do governo. E em vez disso, professor, o que que eles usam? O WeChat. O WeChat é muito, muito semelhante ao WhatsApp, muito, muito mesmo. E assim, são hábitos digitais que variam muito de países, depende né, do controle do governo, das políticas, do que o país tem e assim vai. Agora sim, nós conhecemos a maioria delas. As aplicações mais utilizadas, o WhatsApp nós conhecemos, tanto aqui, tanto no hum, Brasil, na América, toda a América. O Telegram também conhecemos, também, muito, muito mesmo. É mais usado para grupos e privacidades, né? Inclusive agora teve um escândalo, né, com o Telegram aqui em Portugal, um grupo de pessoas divulgando fotos né, de pornografias e etc. O Signal, que foca em segurança. Eu lembro que na época do Covid, enfim, eu usei muito o Signal devido à questão de segurança, né? Eu queria, por exemplo, mais privacidade, aquela coisa toda, então eu usei muito o Signal. Foi uma plataforma que eu usei pouco tempo também. O Messaging, como eu já falei antes, e o WeChat, que é mais usado na China e toda a comunidade chinesa. Agora, professora, as funcionalidades que praticamente toda semana nós temos uma atualização. Não sei se vocês já fizeram, eu coloquei aqui para quem tem Android e para quem tem o iOS. Ou seja, para quem tem iPhone, quem tem iPhone na turma, pode me responder? Eu? Só o Carlos? Sim, eu tenho. O Carlos tem um iPhone. Mais alguém? Só o não, Carlos tem iPhone só? Então pronto. Os outros todos têm o Android, né? Sistema Android. sim. Então, nós temos aqui os dois. Eu coloquei os dois, tá? Para vocês verem mais ou menos como funciona, porque é diferente. No iPhone, as funcionalidades estão em outro lugar, não é?
e no Android é diferente. Então, por exemplo, as conversas temporárias, podem olhar aqui para o meu lado direito, no caso, no lado direito de vocês, eu tenho aí as conversas temporárias. Muitas pessoas não sabem como utilizar isso. E acontece o quê? Isso aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Eu gosto de dar esses cases para que vocês fiquem mais em alerta. A pessoa colocou apagar as conversas em 24 horas e ficou com aquela bolinha, aquele círculozinho ao lado da conversa. Ali nessa conversa tinha documentos, tinha conversa importantes, assuntos que não eram bobagem, eram coisas sérias. E o que que aconteceu no outro dia? Tudo apagado. Desapareceu tudo. Desapareceu tudo, a pessoa perdeu tudo, e para onde foi? Me roubaram as informações, meu telefone foi clonado, e o que que aconteceu? E aquele desespero todo. Então, as pessoas vão, às vezes, até os indianos, as lojinhas de informática e tudo, e pagam, às vezes, 10, 15 euros para a pessoa simplesmente falar: não, isso aqui ninguém roubou, ninguém clonou, ninguém fez nada, é simplesmente a senhora, sem querer, não é? A senhora habilitou aqui 24 horas. E o que que acontece? Todas as conversas que tiver, todos os documentos, todas as coisas que tiverem na conversa vão ser apagadas durante 24 horas, porque é uma funcionalidade que você colocou no seu próprio telefone. Então, o que que eu aconselho? Estava a ver um bug, por exemplo, que as pessoas atualizavam e ela vinha aqui, ó, 24 horas. Então, você tinha que entrar na funcionalidade, desativar essa funcionalidade, não é? Agora, por exemplo, é um grupo que você não frequenta muito, tá ali cheio de conversas, de coisinhas que as pessoas mandam, de memes, de vídeos, está enchendo o seu cache de memória do seu telefone. Então, você coloca, por exemplo, 7 dias. Coloca, por exemplo, 90 dias, apagar tudo. Enfim, você tem essa, essas três funções que você pode habilitar, né? 7 dias, 90 dias e desativar. A mesma coisa acontece, por exemplo, silenciar o grupo. Às vezes você está a dormir e o telefone está lá, pim, 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 tocando, e você não quer deixar o telefone no silencioso, porque, inclusive, essa semana aconteceu uma coisa muito ruim comigo, quando eu voltei do aeroporto. Eu esqueci o telemóvel dentro do Uber. E depois, para eu poder localizar o telemóvel, tive que ligar o computador, ver que que o telemóvel estava com o Uber, e depois entrar em contato com a Uber. A Uber tinha que chegar um código em 2 fatores para o telemóvel e não para o e-mail. Então, foi um estresse para eu conseguir esse telemóvel. Mas eu consegui, graças a Deus, o senhor veio aqui me trazer. Mas o que que aconteceu? Eu liguei para o telemóvel estava no silencioso, porque tem uma mania de colocar o telemóvel no silencioso, e caiu debaixo do banco. Então, as pessoas ligavam, eu liguei, outras pessoas ligavam, e ele não ia escutar. O coitado do Uber estava lá, né, conduzindo, e ele não sabia que o telefone estava dentro do carro. Mas graças a Deus eu consegui que a Uber entrasse em contato com ele. Então, às vezes, colocar o telefone, né, o telemóvel no silencioso pode ter esse tipo de problema, as pessoas ligarem e não encontrar você. No caso dos grupos, você pode silenciar, por exemplo, 8 horas, né? A hora que você vai dormir, você silencia por 8 horas. E os grupos, como eu, por exemplo, algumas pessoas não sabem, mas você pode permitir ou não que as pessoas te coloquem nos grupos. Não é qualquer pessoa que pode te colocar no grupo. Você tem que autorizar. Então, tem essas funcionalidades aqui, que são funcionalidades muito importantes, né, no caso. Outra coisa também que é importante, eu coloquei aqui, fotos, áudios, vídeos e localização. Você tem uma parte dentro da conversa de todas as pessoas e dos grupos, o qual ficam todos ali, os documentos que foram enviados naquela conversa e todos os links. Então, você pode recuperar, não é, e colocar num outro grupo. Eu, por exemplo, tenho vários grupos que eu crio para mim mesma, para poder colocar esse tipo de informação e guardar todas as informações. Ok? Uma coisa que eu sempre recomendo é bloquear o contato quando você não conhece, porque pode ser um chatbot, pode ser um spam, pode ser aqueles números que são as máquinas que ligam para tentar burlar e etc. Então, o ideal é você não conhece, a pessoa está enviando coisas que você não aceita, enfim, que você não quer, então bloqueia, né? Então, nós temos aqui também a questão do bloqueio e da privacidade também do WhatsApp. Dúvidas podem perguntar. Agora, uma das coisas importantes aqui para finalizar essa questão do WhatsApp vocês já utilizaram a inteligência artificial do WhatsApp? Quem já usou? Muita vez já. Eu Já? não, Não? nunca utilizei. Eu não Essa, usei, eu não usei. essa inteligência artificial do WhatsApp ela é muito limitada.
tá? Ela é muito limitada ainda, tá ainda em sistema de Mas construção. eu tenho, as consultas que tenho feito, tenho ficado satisfeita. Sim, Muito sim, ela faz rápida, muito bem. muitíssimo rápida. Também a pergunta tem que ser muito dirigida, não é? Exato, o prompt tem que Pronto. ser muito Mas bem eu feito. gosto, estou satisfeita. Uhum. Ela não é É, completa como o ChatGPT, né? Ela não é como o sim, sim. ChatGPT, mas ela é muito funcional. Por exemplo, eu quero fazer uma lista, eu faço sempre por ela. Lista de compras. Rapidinho ela elabora uma lista de compras, eu coloco ali, ela formata rapidamente. É, Ela é muito funcional. isso nunca fiz, mas Ela é muito boa, Lídia, a também. propósito de uma dúvida ou de uma teima, se é assim ou se é assado, ela é impecável, ainda por cima interage, isso é que me incomoda. Interage. Ela interage Isso é que me muito bom. incomoda. A Gosto das pessoas melhorar, não é? serem. Diga? Teve umas atualizações, ela está cada vez melhor. Pois. Agora, sim, mensagens temporárias, né? Apagar mensagens também já ensinei. Outra coisa dos grupos, também falei sobre os grupos, a mensagem de voz, que é a transcrição. Alguém já usou a transcrição? Transcrição, já vi não. Nunca Trans- usaram a Eu transcrição? não. Não? Transcrição como? Uma Tradução. pessoa te envia um áudio. Digamos, a pessoa te envia um áudio, Sim. você clica no lado direito e aparece lá transcrição. Para aparecer a transcrição em Já. português, você tem que habilitar lá nas funcionalidades, nas configurações. Aí ela vai transcrever e colocar a língua, né? No caso, o português. Eu, quando quero em inglês, por exemplo, eu não posso ouvir o áudio, eu coloco a transcrição. Por exemplo, alguém me envia um áudio em inglês, eu coloco em inglês, ela coloca a transcrição. É muito bom para que você, né, não está compreendendo o que a pessoa está falando, ela Não, transcreve para por você. acaso nunca usei. É muito boa, tá? Eu usei porque às vezes não percebia bem a mensagem, que era muito rápida ou qualquer Sim, coisa. se a pessoa não percebe bem, não Isso, é? Não. Bem, exatamente, Fátima. Uhum. Às vezes a mensagem é muito rápida Ah, eu ouço outra vez que. e ele faz a transcrição. Existe também algumas funcionalidades que vocês podem utilizar, que é também para identificar burlas, tá bem? Mas eu vou falar disso em segurança mais lá à frente, quando eu Tá for bem. falar de segurança digital. Bom, aí o X, ele virou o quê? Aliás, o Twitter, ele virou o X, né? O X. Então, o que que acontece aqui? Quem pode ler o que foi o Twitter rapidamente? Não importa, mas diga os nomes, é melhor, diga, porque eu não me Lídia, importo. pode ler para a gente, Lídia, por Pronto, favor. então o que foi o Twitter? O Twitter foi uma rede social criada em 2006 nos Estados Unidos com o objetivo de permitir que as pessoas partilhassem mensagens curtas na internet. Essas mensagens eram chamadas de tweets. Cada tweet tinha inicialmente até 140 caracteres, o que incentivava mensagens rápidas e diretas. Isso, hoje em dia não. Hoje em dia você pode colocar links, você pode fazer tudo lá. Mas o que que aconteceu? Aconteceu que o Twitter tornou-se uma das redes mais populares e influentes, não é? É lá que a gente vai ver os presidentes, né, ativamente. A gente vai ver lá os ministros, as pessoas mais influentes na política, nas celebridades, enfim. É lá que a gente vai encontrar também as informações que eu diria que são informações mais rápidas dos jornais e dos meios de comunicação, principalmente quando há uma guerra, como a gente está vendo agora, quando há situações de emergência, às vezes caem todas as plataformas, o Twitter foi uma das que ficou da última vez, né? O Facebook, o Instagram e as outras plataformas todas se foram, o X, né? Agora o X, não posso mais chamá-lo de Twitter, foi o único que ficou. Então, assim, é bom para você acompanhar as notícias em tempo real, muito mais eficaz do que, por exemplo, até chegar no Instagram, no Facebook, etc. Comentar os eventos ao vivo, o evento está acontecendo e ele é muito mais rápido, tem uma funcionalidade muito mais rápida. Participar em debates públicos, não é? E também, para quem gosta aí de debates, como o próprio Aureliano falou, que gosta, né, de discutir assuntos, eu recomendo aqui entrar nos grupos de política, história, filosofia, e aí você pode ali debater, e ali tem pessoas realmente com um grande gabarito que podem, nessas comunidades, debater esses assuntos consigo. Então, o que que aconteceu? Em 2022 houve uma confusão, né? O Elon Musk comprou o Twitter, foi aquele alvoroço todo. Hum. Em 2023 o Twitter mudou de nome, ele quis mudar, mudou para X, e as pessoas ficaram aí preocupadas, muitas pessoas saíram, muitas pessoas pensaram que era uma nova rede, e isso caiu muito a popularidade do Twitter, que é o X, né?
mas agora, graças a Deus, está a voltar a isso, está a ficar bem novamente. Eu acredito que é uma rede que é muito importante para a área do jornalismo, ok? E aí, agora nós vamos para as duas redes que talvez algumas pessoas não conheçam. É o Snapchat e o TikTok. Quando às vezes seu neto fala assim, avó, eu vi isso no meu Snapchat. Que é isso, menino? Avô, viste aquilo no meu vídeo no TikTok? O TikTok está ficando cada vez mais popular, né? Mas não era, há uns 2 anos atrás, as pessoas não sabiam o que era realmente o TikTok. Então, não sabiam e não faziam ideia. O Snapchat, por exemplo, muitas crianças utilizam. Então, a gente tem aqui as diferenças, né? O que é e como funciona. O Snapchat, ele é uma rede criada em 2011, olha, já é bem velhinho. Nos Estados Unidos, claro, né? Focado em partilha de fotografia, vídeos temporários. Dura só 24 horas também. Ele tem aquela coisa que você posta um vídeo, o vídeo não fica lá. São mensagens assim que desaparecem instantaneamente às vezes. E os adolescentes e as crianças, eu vejo crianças de 5 anos, 6 anos a utilizar o Snapchat, porque eles gostam de fazer carinha de cachorro, carinha de coelhinho, essas brincadeiras que crianças gostam, né? E então o que que acontece? Eles gostam dessa rede porque é uma rede que é uma rede infantilizada, é uma rede mais infantil, não é? Então, assim, jovens, estudantes, utilizadores que preferem a comunicação rápida e informal. O TikTok não. O TikTok já virou uma explosão, né? Ele é uma rede social baseada na criação e partilha de vídeos. Foi lançada também em 2017, já está um pouquinho velhinha aí, uns 10, 12 anos por aí. E é chinesa, né? É chinesa, então por isso ela teve um entrave muito grande, teve assim, muitas brigas, né? Porque é chinesa, então os chineses debatiam direto ali com os americanos, enfim. Então, no início não foi uma rede tão popular, mas hoje em dia não. Hoje em dia você faz vídeos, você ganha dinheiro através do TikTok, partilha conhecimento, tá lá também os grandes influenciadores, os próprios políticos também já estão a usar o TikTok, coisa que não se fazia, e estão acompanhando mesmo essa tendência, né? Todos pensavam que o TikTok ia morrer e, na verdade, o TikTok reviveu. E hoje é utilizado para divulgação de projetos e negócios, que dá muito dinheiro, mas é muito dinheiro mesmo que circula nessa rede. E, assim, muito popular entre os jovens e os criadores de conteúdos e criadores de marcas também, para quem quer criar uma empresa, né? Eu aconselho também. Agora, na semana passada, nós falamos sobre a questão das redes de debate e comunidade, e tem o Reddit também, que é uma rede muito interessante, uma rede que, se der tempo, eu mostro para vocês como funciona, mas é uma rede que tem lá comunidades na área de tecnologia, educação, filosofia, hobbies, política. Inclusive, quando você entra na rede, que é muito fácil, você já é filtrado ali, você já faz um filtro para não ter bobagem. Você faz ali o filtro do que você realmente quer entrar, das coisas que você quer participar, para não perder tempo com coisas bobas, não é? Então, se eu quero tecnologia, vai ter coisa só de tecnologia. Se eu quero educação, ou filosofia, ou história, ou poesia, tem muitos grupos de poesias. Então, você faz ali aquele filtro e só vai ter realmente pessoas interagindo ali nessa área. Depois disso, tem o Stack Exchange, também a mesma coisa, mas é utilizado mais para estudantes, o pessoal da medicina, o pessoal da engenharia, o pessoal da informática, utiliza muito nas ciências, na matemática, nas filosofias também. E é uma rede muito específica, tá, gente? Por exemplo, lá tem debate sobre anatomia, que não vai interessar todo mundo, só quem realmente estuda anatomia. Então, é uma rede mais, eu diria, mais intelectual, né? Uma rede mais intelectual. E agora nós vamos entrar num ponto muito interessante, que são os podcasts. E eu coloquei aqui os podcasts mais populares em Portugal. E eu quero perguntar a vocês se vocês conhecem algum deles. Primeiro, É primeiro, extremamente desagradável. Quem conhece? eu conheço. Eu, A Lídia, Natividade, a Fátima, olha, bem popular mesmo. Uhum. Rebenta a Bolha, do César Mourão, Também, também Natividade. também. Isso não se diz. Alguém Também conhece esse? não. Não, Não? Assim vamos ter de falar de outra maneira. Alguém conhece esse? não, Ninguém pode comigo. não. não.
Ah, esse é bem interessante, queria mostrar para vocês. Esta semana, no Expresso, alguém conhece esse podcast? Eu, eu vejo. Você vê, Fátima, interessante também. Vejo. Uhum. Linhas diretas, jogos de poder. Impertinente, por exemplo, vejo muita vez. Uhum. Os segredos da Impertinente. seita do yoga. Aí tem finanças e educação. Essas são mais específicas, né? Conta Poupança, do Pedro Anderson, Money Bar, Think Tank Carregosa. E para bom entendedor, é muito bom. Alguém aqui na sala, alguém aqui na classe, nunca viu, nunca ouviu um podcast? Eu segui os segredos da seita do yoga e é Yoga. muito interessante. Ah, Também já vi 2 ou 3 episódios, mas só consigo ver isso por Spotify. É, Sou entendida na coisa, mas aquilo é do Observador, acho eu, do é, jornal Observador, não é? é. Hoje só consegui ver isso através do Spotify. Mas não. Acho que é no único sítio que está. Eu, pelo menos, também vejo. Eu sou assinante do Observador e vou lá e sim, ouvir mas no. a primeira vez acho que não foi assim que eu vi. O primeiro episódio não foi assim que eu vi. Apareceu-me até, nem eu sabia Então está no bem. YouTube. Então Apareceu, pode mas estar Mas se na página calhar do foi no YouTube. YouTube que eu vi, provavelmente, mas depois nunca mais consegui ver, senão no Spotify. Pois. Mas se calhar para, portanto, tolice minha, ou falta de habilidade, ou qualquer coisa, ou ignorância. Mas basta ouvir, não é? Porque aquilo não interessa ver, não é? Alguns Sim, Sei estão que a no pessoa. YouTube. Mas pois, estamos a falar é de para ouvir, é ouvir, para eu não ouvir. consigo ver. O podcast é para ouvir, não é, Jacqueline? Podcast é para ouvir, mas a maioria deles a gente pode assistir, tá? Olha só, eu coloquei um aqui, vocês estão a ver? Sim. Este podcast, vocês podem entrar no próprio site deles, no rr.pt, e lá nós temos vários podcasts, ó, Rubem Joana não se... E aí tem vários temas, né? Você clica aqui e você pode ouvir. Agora, estes que estão, por exemplo, eu vou mostrar um para vocês. Este tem vídeo, né? Alguns é só áudio. E um que eu vi aqui, que eu vou ver se eu mostro para vocês aqui. Se eu entro direto no YouTube, porque eu ouvi, eu achei muito interessante, que é o Comigo Ninguém Pode. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Eu já devia ter colocado aqui, mas hoje eu estou tão lenta. Eu estou meio drogada hoje, por causa dos remédios. Há aqui alguém que tem o áudio ligado e está a ouvir. Ouve-se uma coisa de fundo. Alguém Ouve-se uma conversa de fundo. é o Carlos. Não, quase toda a gente tem ligado. Quer dizer, só as pessoas que têm ligado convém não terem outro aparelho ligado, senão fazem. Quem está com o microfone ligado, desliga o microfone agora. Eu vou colocar para vocês um e vou mostrar para vocês como que eles funcionam dentro do YouTube. Esse aqui não é um, digamos assim... Pronto. Este aqui é o... I want to improve my English for work. Vocês Perfect. vão ver I'll este. build a lesson Então, plan tá? just for you, and you'll reach your goals in no time. Estás aí, Pipoca, bom dia. Estou, por acaso tenho uma história muito gira para contar. Quando fui a Passos de Ferreira com os meus sogros, não sei se já contei, é muito gira. Estão a escutar? Eu tenho aqui um menino que gosta muito de ti, que é o Eloy. E o Eloy, Gosto de mim. é verdade, o menino gosta de ti. E queria pedir uma coisa, não era, Eloy? O que é que tu querias? A gaivota mais doce. Ah, está bem. Gaivota mais doce. Olha, vou passar por casa de Eloy. Olha, ela estava a fazer em direto. Nem era preciso passar aqui o som. Não. Gostaste, Eloy? Sim. Queres dizer alguma coisa à Pipoca? Não. Tens medo que ela fale contigo, é? Está com vergonha. O que eu achei interessante, que eu escutei, foi esse aqui. Depois vocês escutem, que é muito interessante. A mãe, o que tu fazes mesmo? E aí ela foi entrevistar os meninos. Está na hora de Pipoca mais doce e ninguém pode comigo. Porque a internet está lenta, porque eu estou a usar as duas plataformas, que é o YouTube e o Zoom. Por isso fica um pouco lenta, tá bem, gente? Uhum. Mas depois vocês podem... Meus docinhos de ovos carregados de
de diabetes. Vou comer um. Olhem, como é que vocês estão em Torres Vedras, ou Torres Novas, ou Torremolinhos? Ou lá onde é que raio é que vocês estão hoje a laurear a Pevide? Vedras. Ora, estamos muito bem aqui de frente para uma montra cheia de bolinhos. Tá mesmo lento. Eu vou correr o risco de perder vocês. Então Bons que podemos levar para ti, se tu quiseres. Há um gordo estejo para vocês. Obrigada. Está bem? Olhem, vocês não perguntaram, mas eu estou assim. Estou assim. Não estou numa Mas melhor. está doentinha. Bom, eu vou ter que desligar, porque senão eu vou perder vocês aqui no Zoom. Porque o que acontece? Isso são duas plataformas ligadas, entende? Pois. É o YouTube e o Zoom, e eu estou numa aula online. Então, o que acontece? Eu vou ficar sem o Zoom, pode correr o risco de cair. Então, para não correr o risco de a gente não perder a linha da aula, vocês podem ver esse podcast, é bem interessante para ouvir. Tem podcasts, como eu falei, muito específicos, se você não gosta de humor e conversas, porque esses são de humor e conversa, tem podcasts, assim, bem interessantes, tá bem? Mas o que é mesmo podcast, professora? O podcast, ele é o quê? Ele é um tema que você vai definir por pessoas que vão orientar um tema principal, por exemplo, política, educação, etc. E ali, para um público definido, você tem que definir o público para qual você vai falar, para o qual você vai ser entrevistado, no caso, se for um entrevistador, e etc. E qual será o formato do programa? Vai ser através do YouTube, vai ser através de várias plataformas que eu vou mostrar aqui para vocês, que são específicas para podcast. Então, o primeiro momento é definir o tema e o público. Tem pessoas com o microfone ligado, por gentileza, desliga o microfone, tá bem? Tá dando o microfone. Outros exemplos, como eu falei, entrevista, conversa entre duas pessoas, pode ser em 3, em 4, em várias pessoas também juntas, e podcasts educativos. O que nós temos aqui? Nós temos que escolher o formato e a duração, né? Trabalhar, se for profissional, trabalhar uma vinheta, aquelas vinhetinhas que entram no rádio, quando a gente está escutando o rádio, é mais ou menos isso, a vinheta, você prepara uma vinheta de abertura, pode ser uma música, pode ser... o que você julgar ali de acordo com o tema. Convite, por exemplo, para seguir ou partilhar, você pode também estruturar dessa forma. Entre 10 ou 20 minutos, um conteúdo educativo, 30 ou 45, não é? Ainda tem o microfone do Carlos Ramos, que está dando microfonia. Se puder, por gentileza, desligar, Carlos. Pronto, obrigada. Então, aqui nesse caso, depois que a gente escolheu o formato e a duração, a gente vai para gravar o áudio. Como que a gente vai gravar esse áudio? Que também pode ser um vídeo, tá? Como eu falei, pode ser pelo YouTube, e ali a pessoa pode ouvir aquele podcast. É claro que se for um podcast, não é aconselhável você colocar frases como veja agora a imagem. Não tem como, porque a pessoa está a ouvir. Então, é interessante que não tenha elementos visuais. Tem ali o vídeo, se ela quiser ver, ok, mas que tenha totalmente um fundo de áudio para que ela possa somente escutar, não é? Então, por exemplo, um microfone USB, se você tiver, né, ali no caso são auriculares, tá, gente? Ou escutadores, computador ou telemóvel. Eu, por exemplo, não fazia pelo computador, eu fazia pelo meu telemóvel, os meus podcasts, quando eu estava a fazer podcast, há 2 anos mais ou menos, eu fazia os podcasts, inclusive tem podcast meu no Spotify. E aí, professora, quais são os softwares que nós utilizamos para gravação? Tem vários, gratuitos também, né? O Audacity, o GarageBand, que é utilizado mais para música, o Riverside, o Zoom, que pode ser esse aqui, onde a gente pode estar fazendo uma entrevista. Eu posso, por exemplo, gravar uma entrevista entre eu e 2 professores, entre eu e vocês, e etc. A plataforma que você vai utilizar também pode ser uma plataforma específica, né? Por exemplo, do Spotify, ou específica do YouTube, etc. Então, assim, gravar sempre num ambiente silencioso, que não tenha muitos recursos, diria assim, muitos distúrbios, né? Eu diria muitas distrações, para que o áudio fique limpo mesmo e a pessoa possa escutar sem ruído. Outro ponto interessante é editar o episódio. Se você não souber editar, aí no caso você vai fazer um podcast profissional, tem
empresas especializadas que editam, né, faz a edição dos podcasts. Mas todos esses programas que eu falei para vocês são programas profissionais que também você pode fazer a edição, tirar todo o ruído, cortar erros, remover pausas longas, ajustar o volume, inserir músicas de abertura, inserir uma vinheta. Você pode colocar ali elementos, né, de som, quando você estiver falando uma coisa, aí entra um elemento de som para exemplificar o que você está falando. Então, todos esses programas você pode utilizar para isso. Depois que você gravou, né, que você já tem tudo feitinho, você vai para publicar o podcast. Onde eu vou publicar, professora? É no Facebook? Não, não aconselho. Para isso, nós temos vários programas também, vários hosting, que é, por exemplo, o Spotify é um deles. O Spotify eu já utilizei, eu tenho o meu podcast lá, eu gosto muito dessa plataforma, cresceu muito, né, e a tendência é cada vez mais. Claro, é pago, mas também tem a opção gratuita, né, então pode escolher. O Anchor também eu utilizei para gravar, o Anchor, utilizei também para gravar os podcasts. O Buzzsprout também você pode colocar ali dentro, e o Podbean. E existem outros, tá, gente? Cada dia que passa está crescendo muito o número de podcasts e cada vez mais vai aumentar essas plataformas. Então, isso aí não tem limite, né? Porque cada vez mais eles lançam coisas muito mais interessantes, muito mais, eu diria, atrativas para as pessoas. Até porque é muito interessante você não perder tempo, você ganhar tempo. Imagina você, esses dias eu estava aí para uma reunião e eu comecei a escutar. Eu falei assim, não, peraí, eu não vou perder tempo. Enquanto eu estou na viagem, eu vou colocar aqui coisas para eu ir estudando por áudio. Então, eu aproveitei um momento que eu estava ali, né, sem fazer nada, e escutando ali coisas interessantíssimas que depois me deram insights, me deram ideias maravilhosas que depois eu só apontei ali mesmo. Então, é uma coisa que você pode levar para qualquer lugar, você pode botar no seu carro, você pode, em vez de estar escutando uma besteira qualquer, uma coisa qualquer, você está escutando uma coisa útil, pode estar escutando uma entrevista que ali, por exemplo, pode ser um resumo, uma sinopse de um livro, através, né, de entrevistas. Então, hoje em dia, o podcast ele é muito, eu diria que muito educativo, não é mais uma coisa como era antigamente, né? Então, são plataformas bem profissionais que dá para fazer coisas muito boas. Aí a gente vai divulgar, né, gente? Porque se a gente não divulgar, como é que as pessoas vão saber? Há 2 anos atrás, ninguém sabia o que era o podcast. Ah, mas o que é isto? Como se faz? O que a gente faz? É o quê? É uma plataforma? As pessoas não sabiam. Hoje em dia, olha só, quantos tem em Portugal? Até me surpreendi, né? No Brasil, nós temos muitos, muitos mesmo. Eu não quis colocar nada aqui do Brasil, mas nós temos vários que são bem famosos aqui em Portugal, né? Não só os de Portugal, mas os de lá também, que as pessoas escutam aqui. Então, você vai divulgar nas redes sociais, no website, como eu mostrei agora há pouco para vocês. O próprio podcast tem um website, um blog, né? Um blog também para divulgar os podcasts. Newsletter por e-mail. No YouTube, como vocês viram no YouTube, a versão de vídeo, que ali você vê as pessoas gravando ao vivo, ali é muito bacana, a pessoa gravando, é muito interessante, né? Quem tem tempo de ver, né? Pelo YouTube. Então, assim, e o interessante é publicar pequenos trechos, por exemplo, pequenos trechos de 30 segundos, de 1 minuto e meio, e colocar nas redes sociais, porque aí as pessoas vão ver aqueles short vídeos e vão, que interessante, ó, tá falando sobre a filosofia, tá falando sobre o Jung, tá falando sobre psicanálise, olha, tá falando, ó, uma entrevista sobre a professora especialista, olha que interessante, tá falando sobre finanças, tá falando sobre o IRS ou qualquer coisa desse ano que mudou, vamos ver, né, sobre finanças e tal. E aí coloca ali o short, a pessoa vê, e dali ela já clica e já vai direto lá pro podcast. Então, assim, é muito interessante essa estratégia de colocar pequenos vídeos, né, os short vídeos que eles chamam. E aí, a minha proposta aqui para a gente fazer, né, que eu coloquei aqui 10 minutinhos, para a gente fazer um mini podcast, com o tema: será que a rádio vai voltar com toda força?
Recordações da rádio de antigamente. Esse tema é muito adequado. Por que que eu coloquei adequado? Porque o podcast acaba sendo uma qual é a palavra, gente? Resgate, recapitulação. O que que a gente faz? A gente vai buscar lá, né, um resgate do rádio, só que é um rádio, mas é um rádio moderno, onde as pessoas escutam, né, um tema específico. Então, eu tenho aqui memória cultural, história dos mídias e a comparação entre a rádio tradicional dos podcasts. O que que vocês acham da ideia? Agora vocês podem abrir os microfones. Regina? Sim, acho que se pode experimentar para ver como é que fica. Aureliano, Lídia, Natividade, Carlos Ramos, Fátima. Não me oponho, está tudo bem para Ninguém- mim. Vamos ver o que dá. Hã? Mas sem tema pré-definido, como é que é? Já É definiu. rádio, é rádio. A gente já sobre definiu. rádio, este é o tema. Está O bem, tema bem. aqui. Não ligo, Olha não aqui ligo. o tema ali. Eu agora viajei, não ligo. Pois este o tema, sim. Sim, Olha pode o ser. tema. Sim, tá bom, é giro, o tema é giro. Eu, por acaso, não sou, não utilizo muito a rádio, mas deveria usar mais porque há programas interessantes e eu não os vejo. Mas sim. Porque os podcasts a gente escolhe a hora, escolhe o tema, escolhe. Não é? A rádio olha, não escolhemos nada, é ouvir e é ligar e desligar. Exato. Sim, mas antigamente, quando não havia outras coisas, tínhamos que ouvir mesmo rádio, não era? Pois, Antes da televisão e antes tínhamos de ligar e desligar, Regina. Também se ligava e desligava na altura. Sim, está bem, mas não, quer dizer, não havia outras alternativas, não é? Havia poucas. Não sei se viram um Não filme havia do computadores, Woody Allen. Não sei se viram um filme que Quando acho que era foi o do Woody apagão, Allen, que era o tempo da rádio, ou as vozes da rádio. Não sei se viram um filme do Woody Allen. Viram? não. Sim, Qualquer sim, eu coisa sei da- qual é. É com a Mia mas Ferro, não é? Deixa-me lá ver se. Não É sei, com a Mia Ferro. sei que eles estavam a assaltar uma casa e toca o telefone com um concurso de rádio e o ladrão acertou a resposta e ganhou o concurso. Isso é muito interessante. Eu Sim, gosto pois eu ouvi falar, mas não vi. Gostava muito de Alan e achei muito criativo aquele filme. E era Os Dias da Rádio, é mesmo isto, é Os Dias da Rádio. eu vi. É, que, no fundo, também era o dramatismo que se criava à volta de um acidente, que se relatava aquilo e o miúdo caiu num buraco e estava todo o mundo empolgado a ouvir a história do resgate do resgate, sim, da salvação do garoto. Pronto, é à volta de um aparelho de rádio, juntava-se toda a gente, pronto, de uma forma passiva, a ouvir religiosamente aquilo. Já falei demais, peço desculpa. Quem é o próximo? O Eduardo queria falar, Eduardo, sobre o rádio? Consegue ouvir-me? Que eu penso que estou com problemas. Não, Consegue ouvir-me? ouve-se bem, sim, ouve-se bem. Eu continuo e ouço bastante rádio, porque sempre que estou de carro ouço, Sim, nos carros, pois, a gente ouve e bastante. aquilo que eu constato é que há muita rádio a alimentar podcasts. E há muitos programas que dão primeiro na rádio e são gravados para depois serem Sim. publicados como podcast. Quer a rádio, quer o podcast, a vantagem é que na rádio uma pessoa pode ser surpreendida ou há um horário onde as publicações acontecem e uma pessoa sabe que naquele horário, na estação X ou Y, e vai ouvindo. No podcast, a vantagem é quando não se consegue ouvir no horário e o tema interessa, pode-se ir à procura. Ouve-se depois, Sendo pois. que quer a rádio, quer o podcast, eu não gosto da palavra passiva, porque uma pessoa quando ouve está ativa, não é um barulho de fundo, porque presta atenção, e seja rádio ou seja o podcast,
pelo, pelo qualquer aplicação que seja, uma pessoa não tem que estar parada a ver. Ouvir também é estar ativo. E eu acho interessante quando há temas que possam interessar, e uma pessoa não ouve na rádio e ouve depois do podcast, porque os podcasts têm origem na rádio, Uhum. não o inverso. E, Exato. portanto, se o que acontece também já está a acontecer, penso eu, pelo menos eu tenho conhecimento de algumas situações, em que há pessoas que não têm acesso à rádio ou não tinham acesso à rádio e gravavam podcasts e publicavam na internet, não é? E depois passaram a ter audição na rádio. E então passaram a ser recrutadas para programas de rádio. Então depois a coisa aí confunde-se. O que é rádio e o que é podcasts? Olha, uma Porquê? boa pergunta de discussão agora. Muito Porque de interessante. facto os temas acaba por ser o mesmo, só que o meio de divulgação é que difere. Uhum. Exatamente. Passa do analógico para o digital, não é? Ou o inverso. Uhum. Isso. E também há muitos programas de televisão que também gravam simultaneamente para podcast. Que eles Olha, também, pode ver também em podcast. Pelo menos informam isso, não é? Sim, É. sim, sim. uma Portanto, pergunta aqui, uma outra pergunta aqui dentro do nosso podcast. Quem aqui lembra das radionovelas? Alguém é Sim, dessa sim. época? sim, Eu lembro. eu, Então, Eu também. Sim, também, Era o também, TID, também. era promovido pelo TID, ou que era TID. não, no tempo da rádio, das nossas juventudes. Sim, pois. E toda a gente ouvia. Antigamente, quando depois só havia rádio, não havia televisão, ouviam as novelas na rádio. Maria. eu ouvia, porque eu fui criada Simplesmente por Maria, vó. não Então, era? na minha casa só tinha um radinho AM. AM, não era FM. Então, a gente Pois, a tinha que AM, era. escutar, não tinha Era no telemóvel, Rádio Clube Português. Era não a rádio tinha televisor. portuguesa. Eu fui conhecer um televisor aos 12 anos. Aos 12 Mas olha, também a minha, foi nessa altura, 12 anos, 13 anos, que eu tive anos. o primeiro, tivemos Exato. o primeiro televisor. Pois. Então, Portanto, eu só havia ouvi rádio. muito rádio. E através da rádio que eu também tive, né, a curiosidade de estudar inglês, porque passava músicas internacionais. Através da rádio que eu, por exemplo, escutava as histórias, porque eram contadas histórias também, histórias de terror, histórias, por exemplo, de grandes famosos, como Stephen King, por exemplo. A gente tem filmes hoje. Eram histórias de terror, então as pessoas tinham que O, o que tem Aquela uma do Orson vantagem. Welles, que era a invasão dos marcianos, não sei se se Não, lembram disso. é que olha a, que a interessante. rádio tem uma vantagem, acho eu, relativamente à imaginação, Exato. porque eles podem estar a transmitir uma coisa, nós não estamos a ver, e Uhum. como não estamos a ver, o nosso cérebro não processa visualmente. Então é os nossos sentidos, nossa imaginação que vai refletir as palavras, as histórias, cada um à sua maneira, independentemente do conteúdo ser o mesmo, não é? Provoca, provoca associações mentais em relação àquela conversa ou àquele tema Exato. de. Isso é bom para o cérebro, para a Eu memória, gosto de ouvir rádio. né? Isso é muito bom. Né? É um passado que foi marcante e que provavelmente vai ser um futuro marcante, né? No caso, está evoluindo. É muito Essa, interessante. essa é a grande vantagem dos podcasts em relação à rádio, porque a rádio é no momento e o podcast é uma gravação onde se pode recorrer. E também pode ser ao vivo. Também pode ser ao vivo. Nós Também temos pode depois. podcast Sim, ao vivo. podem estar a gravar ao vivo. Até. Não, Aí mas, nós entramos na cultura participativa, que o James já falava sobre isso, mas né? eu creio que é O diferente. usuário. É muito Não. interessante Mas isso. tem, Mas, tem muitas vantagens o podcast. Jacqueline, mas diga-me uma coisa, por favor. Ah, quando se grava para um podcast, está-se a passar do momento para a gravação. Ou seja, quando se diz assim, dá um programa na rádio, dá um programa na televisão, há uma entrevista, pode ver depois em podcast. Então quer dizer que há o momento, há a realidade do momento Isso. e depois há
a gravação da história do momento que pode ser visto depois. Então, o podcast, na sua maioria, pelo menos na sua origem, saiu do momento para a gravação, não da gravação para o momento, sendo que esse processo também está a acontecer. Quem Exato. grava para podcasts e depois possa divulgar no momento, quando as pessoas veem. Exatamente, que é a ideia das lives também, né, gente? As lives também eram assim, né? Você gravava a live fica ali eternamente. Era uma live, estávamos todos ali, né? Sim. E faz parte do tema que eu estudo a minha tese de doutoramento, que eu falo muito sobre a questão do híbrido, né? Do evento híbrido, de tudo que é híbrido, né? No caso, o podcast, ele pode ser híbrido. Nós podemos estar ao vivo aqui agora, nesse momento. Se fosse um podcast ao público, no caso o YouTube transmitido, né, em streaming para o YouTube, as pessoas iriam assistir a gente ao vivo e depois a gravação ficava ali para pós-gravação as pessoas do futuro assistirem. Então é algo assim muito, muito interessante essa questão do híbrido aí, entra mesmo na minha tese, muito, muito interessante. Olha, veio aqui agora isso, nem estava programado. Muito interessante, né? Então, assim, aqui foi só uma ideia para a gente ver. É lógico que com o podcast todo planeado, a gente pode fazer o roteiro. Existe aquele roteiro, você coloca, né, as perguntas já determinadas para um entrevistado, você vai entrevistar uma pessoa, então ali você já tem todo né, um histórico da pessoa, toda a biografia, etc., e você vai fazer um roteiro. Um roteiro que muitas vezes você passa para o próprio entrevistador, né, para que ele não seja pego de surpresa e já prepare ali uma, uma prévia do que ele vai falar ao vivo. Então, é assim que a gente faz no jornalismo, né, assim que a gente faz na televisão e no podcast também. Então, eu acho interessante essa dinâmica, né, da televisão que foi para o podcast, porque antes não era assim, muitas vezes a coisa era feita mesmo ao vivo, improvisada, havia muitos erros no rádio antigamente, né? E eles resolviam ali na hora mesmo, passava ao vivo e passou. Não tem gravação, não tem corte, não tem, né? Antigamente não tinha tudo isso. Mas hoje a gente tem esses recursos, né? Então, Há muitos programas na rádio e na televisão também, em que nós pensamos que está ali no momento ao vivo e são gravados. E, portanto, nós, consumidores, consumimos como se fosse ao vivo. Se fosse ao vivo. Mas, na realidade, há uma gravação. E nessa gravação pode haver edição e pode haver, digamos, os cortes, a edição propriamente dita da entrevista ou do programa, que depois vai para o ar ou que vai depois para o podcast, né? Exatamente. Há muitos anos atrás trabalhei numa rádio e fazíamos programas durante a noite para passar durante o dia. Exatamente. Eu ia estudar e o pessoal ia trabalhar e estávamos a ouvir a nossa voz com os programas. Eu também fiz rádio e sei que era Exatamente. assim. Fazíamos spots publicitários, cortávamos a fita, juntávamos as bobinas. Foi um sonho. E as pessoas pensavam que estavam a ouvir no momento. Exatamente. Havia vários programas. Por exemplo, Nós, Você e a Noite, estavam as pessoas a ouvirem e Doce Lar, muitos programas, pronto, saíam, entrevistas, tudo. Trabalhei na rádio ainda uns 7 anos, na Rádio Clube do Mochico, em Angola. Agora é tudo diferente, não é? Muito bem, muito bem. Eu lembro que quando eu trabalhava com oratória, a gente tinha que fazer muitos, muitos trabalhos vocais, né? Porque eram mais de 30 horas a utilizar a voz direto para fazer as gravações e as cordas vocais chegavam a aquecer de uma forma que depois queimava, né? Lá. Então, antigamente as coisas eram muito mais, tinha que estar perfeito, né? A gente tinha mais essa preocupação com não errar, não cometer erros ali, porque seria uma coisa ao vivo, né? Fazer, por exemplo, aquele evento todo ao vivo. Hoje a gente tem isso aí que o Eduardo falou, nós temos, graças a Deus, inclusive, o ano retrasado, 2 anos atrás, fazendo o trabalho de investigação dos eventos, eu fui investigar um evento de grande porte do show da Madonna que teve no Brasil.
E depois, investigando os eventos, eu descobri que mesmo o evento sendo ao vivo, a Madonna pediu um delay de 10 segundos, em torno de 9 a 10 segundos. Ou seja, o evento era ao vivo, mas não era ao vivo, porque ela pediu, porque é um requerimento que o artista faz. Caso tenha, por exemplo, né, algo inesperado, tem ali 10 segundos para resolver. Um ataque, por exemplo, isso é possível acontecer, né? Um ataque, não posso nem falar aqui, porque, né, Uma branca. é uma coisa bem. Ainda hoje os telejornais têm esse atraso. Oi? Ainda hoje os telejornais têm esse atraso. Ah, o telejornal tem, sim, o Tem, telejornal. e depois é metida a publicidade quando querem cortar alguma coisa. Exatamente. Exatamente. Tem que ter, né, gente? Tudo pode acontecer, né? Nós não sabemos. Pode, igual está acontecer agora lá na guerra, né? Pode acontecer de repente tudo explodir, ou um incêndio, ou qualquer coisa. Então, tudo pode acontecer. Ou o próprio apresentador ter um infarto, como eu já vi, por exemplo, na televisão americana. Um apresentador teve um infarto ao vivo. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa, não é? É uma coisa que é inevitável. Eu não posso aqui, gente, espera aí que eu estou tendo um infarto, mas agora eu preciso apresentar. Não, não é assim. Todos nós somos humanos, né? Então tem que ter esse delay, tem que ter esse momentinho ali de 10, 15 segundos para poder tentar resolver eventuais problemas e poder colocar ali uma solução. Muito interessante. Mais alguém quer fazer uma colocação sobre a rádio? Eu posso só tecer algumas ideias. Claro. Dizer que eu nos anos 60, portanto, foi através da rádio que eu descobri o rock, a música rock, né? Não tinha televisão e praticamente a minha cultura de música rock foi através da rádio. Uns programas que havia ao fim da tarde, que eu penso que também havia em simultâneo aqui no Portugal continental. Sim. E uma coisa que uma vez me disseram numa aula, não me esqueço, numa aula de francês, na Aliança Francesa, a professora disse: isto agora, com a televisão, a humanidade vai elevar a cultura vai ser distribuída para toda a gente, vai haver cursos disto e daquilo, daquilo outro, etc. E foi completamente degorado. A televisão bateu no fundo, completamente. Exatamente. Portanto, eu acho que o rádio continua a ser, e os podcasts, evidentemente, com todas as vantagens, Uhum. continua a ser um meio Ba- propício para realmente a pessoa aprender, para conviver e de longe, é, ultrapassa a televisão. E é depois tem que outra vantagem, que a pessoa pode estar a lavar a louça ou a limpar o chão e pode estar a ouvir. Não é? Está só a ouvir, pois. é que Cozinhar. a televisão em relação à rádio tem uma desvantagem muito grande. Primeiro, a pessoa fica, para assistir tem que estar imóvel e tem que estar passível, independentemente de estar a ver. E depois há outra coisa, é que na rádio o entretenimento é música. Na televisão, o entretenimento, a televisão não é um veículo de cultura, não é um veículo ou Divulgação, vá. atualmente, né, está-me a faltar a palavra, Divulgação de de cultura. difundir, não é? E virou por razões económicas, não é? E aqui a parte económica e o dinheiro está presente, porque os meios custam muito, muito mais caro, porque fazer rádio é preciso o transmissor e alguns aparelhos, fazer televisão é preciso muito mais em termos de logística, muito mais em termos de investimento, e depois vende-se aos interesses económicos, à publicidade e às audiências, não é? E há outro efeito que eu também acho que a televisão faz, é pelo facto de nós estarmos a ouvir e ver, nós naturalmente ficamos bloqueados em termos de raciocínio. Portanto, ficamos muito mais envolvidos e Passivo, temos né? muito menos O sentido Eduardo crítico. falou. Uhum. Sim, sim. Só ouvindo, lá está, porque a pessoa estando a ouvir e não tendo, digamos, a imagem à frente, deve Presta mais ter pelo atenção. menos um sentido crítico maior. Pelo menos eu noto isso. Na televisão a pessoa não tem tempo
Mas eu acho de que ter um sentido a crítico. pessoa tem sentido crítico em relação ao que vê e que ouve. Eu, às vezes, não concordo com o que as pessoas estão a dizer e politicamente também de algumas pessoas. Eu reclamo com as pessoas que estão na televisão. Sim. Não, mas não há E dúvida que por- se nós, e se nós porque há uma pensarmos. interação com a televisão sem ela me tomar os meus raciocínios. Eu sou assim. Mas muitas vezes a pessoa fica presa, fica agarrada à imagem, ao programa, Pois, porque visualmente, se nós pensarmos como é que a hipnose acontece, a pessoa é hipnotizada pela vista, não é? Pois, Então, a Sim. televisão agarra a pois. vista, agarra a visão, e ao agarrar a visão está a agarrar o pensamento, Dispersa mais a atenção. Não, Pois. e, É. não, e não referindo já aqueles com a teoria da conspiração, que são mandadas umas frequências, Pois é, umas tramas de aquelas X e X mensagens para os outros, subliminares, Fazes mensagens subliminares. subliminares, para que é uma controlar, realidade, que é para uma controlar, realidade. para contornar a realidade, a humanidade toda, está tudo controlado. Essas Eles teorias são. da conspiração aproveitam de facto, porque as imagens subliminares são uma Pois. realidade e são Não, utilizadas e é até verdade. mesmo em termos clínicos, não é? Sim, Isto sim. é muito sério, isto é muito sério. Eu vou falar Agora, aqui uma coisa. a utilização e as teorias da conspiração é que desvirtuam aquilo que na realidade existe, não é? Uhum. Pois, mas que existe, existe. Existe. Sim. Olha, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo, não é? Não posso falar diretamente porque eu estou aqui ao vivo, mas aconteceu assim. Eu estava com meu afilhado a ver um vídeo no Snapchat, né? E de repente eu estava lá e eu sempre falava com a minha comadre, olha, vamos ter cuidado para não, cuidado com as redes sociais, não vamos deixar ele entrar, não, é tudo bloqueado, tudo controle parental. E aí eu estava lá inocentemente, vamos fazer as carinhas. De repente fez assim, ó, clique, uma imagem horrorosa de um monstro que apareceu do nada dentro da plataforma para a criança ver. Eu falei, peguei, mas é muito rápido, é imperceptível. Eu acho que aquilo não é feito para pessoas adultas, é feito mesmo para um. Pois é, conforme o Eu público-alvo, pois. eu só peguei porque eu sou muito mesmo, eu estava ali muito mesmo, foi muito rápido e eu peguei. Aquilo entra muito rápido porque é uma mensagem subliminar é, visual. Pois, aparece no meio do resto. Quantas vezes acontece e uma pessoa diz assim, isto foi uma interferência. Pois, Exato, mas não era uma interferência, era uma coisa muito feia. E pode não ser, não é? Era pode muito não ser. Pois, pode ser e pode não ser. coisa muito estranha. Aí né, nessas teorias das conspirações, né, do dark web, essas coisas aí, tem muita coisa que eu não dark posso web, nem falar muito aqui, né? Mas a Dark Web existe, não é? existe, pois. Coisa feia, né, gente? Mas voltando sobre a rádio, né, a gente já passou uns minutinhos, eu sempre falo nas minhas aulas de comunicação. Os meios de comunicação, eles não desaparecem, eles se transformam, né? Então, há uma transformação de tudo. Eu lembro quando começou as aulas online e os Há uma EADs, transferência falavam que o professor ia desaparecer, o professor ia sumir, não ia ter mais professor, vai ser a inteligência artificial que vai dar aula. Gente, a própria inteligência artificial fala que é impossível, né? Hoje eu divulguei nas redes sociais um relatório que saiu sobre a inteligência artificial, muito sério, depois eu divulgo para vocês, né? Então, assim, já provando aquilo que falo aqui nas aulas o tempo todo. A inteligência artificial ainda é muito beta, né? Eu diria muito simples. E é praticamente uma pessoa estagiária que a gente tem que ensinar as coisas para ela. A gente não pode colocar aquilo como se fosse único, né? Então, eu acredito que não vai desaparecer, o rádio não vai desaparecer, né? O podcast não veio tomar o lugar do rádio, muito pelo contrário, ele veio favorecer o rádio, é a minha opinião, né? Eu acredito que de alguns aqui que já externaram isso. O rádio, para mim, é uma coisa muito sentimental, porque nós só tínhamos a rádio, era um rádio igual esse que tá aí na foto, antigo, velhinho, que hoje é relíquia, porque Pois voltou é. o vintage, né, gente? Você vê como tá caro esses rádios agora, é fortuna, é igual os carros antigos, placa preta, caríssimo a radiola, vocês falam radiola aqui em Portugal? A Radiola era uma marca.
Pois é, mas no Brasil Acho que é uma chamava-se marca. radiola, o aparelho que você escuta o LP, que é o álbum, né? Aquele grandão, o disco. É o giradiscos, nós chamamos de vocês é toca-discos, não? Giradiscos, pois. A gente chamava de radiola. Radiola, porque Eu, provavelmente era marca. eu apanhei, uma vez estava em Cascais e fui lá a uma aula de dança. Estava a estacionar o carro e estava um senhor com um carrinho de mão, com um rádio deste género, a pegar nele e a pôr no caixote de lixo. Ai, não acredito, meu Deus. Eu parei o carro, fui a correr. Meu Não, Deus. não, não, não. Então o que é que é? Depois levei a um amigo meu que é especialista em hi-fi e ele disse-me que esse era um dos primeiros rádios da A Philips. Philips, Ah, caríssimo, caríssimo, caríssimo. O pai dos meus filhos é louco por esses rádios da Philips, né? Ele é louco mesmo. Ele fala, ai, aí na Europa tem tanto, se pudesse trazer, mas eles são gigantes, não tem como levar, gente, é enorme. Vou ter que pagar uma mala daquelas de 23 quilos para levar o rádio. Não era válvula. Levar os rádios antigos para o Brasil, mas isso é caríssimo hoje em dia. Mas olha, pois. mais Não alguém sei, Saclino, encontra isto nas feiras, aqui na feira da. da Sim, Ladra, né? Feira da Ladra. Não, aqui aquelas na feiras. linha de Vegas, Cascais. Vegas, Ah, Vegas. pois, mas não estou eu a ver aí eu buscar os rádios antigos, gente. Mas há rádio Philips deste género mais pequeninos. O meu Pois não era é. enorme. E para fechar aqui, mais 5 minutinhos para quem está aí apurado, olha só. Vocês viram aquele apagão que teve aqui em Portugal? Todo mundo saiu correndo a comprar rádios. Agora tem os Ah, é rádios. verdade. Pois, há bocado Rádio estava-me a lembrar disso, pois. Foi o que valeu. viram? Ainda foi, o que valeu foram pois, foi os rádios com pilhas. Olha, Rádios com pilhas. rádios Foi com pilha que nos valeram. Olha só. E agora os faz parte, chineses. é o meu Agora ponto toda a gente tem um rádio com pilhas. Para Toda a qualquer... gente foi, Todos toda a vocês gente têm? foi comprar. Eu não tenho ainda. Eu também não tenho Então, mas ainda, convém faz ter, parte convém do ter. Vamos kit, comprar um na atividade, temos que comprar. do Ah, Mas kit olha, pois. há um rádio que não é preciso ter pilhas. Ah, só A lá. pessoa dá a manivela e ele vai Já carregando. vi isso, já vi isso. Ai, Jesus. Ah, pois. Ou andar de bicicleta. Há umas Ou então bicicletas andar de que bicicleta. Pois. são carregados com energia humana. Pois. Para quem quer emagrecer é bom. Adoro isso. Não gostei, Aureliano. Gente, muito bom. Quero agradecer a presença de todos aqui nesse podcast maravilhoso, improvisado, né, que nós fizemos hoje. Mas isso só foi uma amostra para vocês verem como é bom, né, a gente bater um papo, fazer a coisa bem planeada. Pois, bem, e ficou gravado, ficou gravada a aula, não é? Eu vou tentar fazer É um então. podcast. Ficou Vou um tentar fazer podcast. No fundo, as aulas são todas um podcast. exatamente. A Vocês gente podem pode ir ouvi-las quando quiser, não é? Mas isso. a ver se eu Olha percebi que bem, a sua maravilha. ideia é fazer um roteiro e fazermos mesmo o podcast? Isso, essa é a ideia, para quem quiser apresentar, tá? Quem quiser apresentar o roteiro que elaborou, eu vou deixar isso mais para a última aula. Aí vocês Tá podem, bem. geralmente eu faço uma avaliação na última aula e aí tem todo o tema das aulas, né? E vocês podem apresentar, tá bem? Tá Então, bem. finalizando essa aula, só para concluir, o podcast é uma nova forma de comunicar, né? O podcast, ele mostra-nos que comunicar não depende apenas da tecnologia, mas daquilo que temos para partilhar, foi o que nós fizemos aqui agora. Uhum. Hoje vimos que todos podemos criar conteúdos digitais, a comunicação evoluiu, mas não perde a essência, a rádio não desapareceu, transformou-se, e o mais importante, partilhar a experiência, porque todos nós temos, dar voz às pessoas, aprender ao longo da vida, não é? Então, se a rádio marcou o passado, o podcast pode marcar o futuro. Obrigada, gente, pela vossa participação e até a próxima aula. Então, Boa até a noite, Próxima próxima. aula. Até a próxima. E as melhoras aí dessas Obrigada, até estou duas. melhor. Obrigada. A aula fez Obrigada, bem. Deus, beijinhos. Tchau, Muito obrigada, gente. Uma Boa tarde, então. até a próxima. tchau. Até a Tudo de próxima. bom.